Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como utilizar a extensão Close Multiple Tickets para a gente finalizar ou fazer uma transferência de tickets em massa aqui pela plataforma. Então hoje a plataforma realmente tem uma limitação, onde a gente só consegue selecionar um ticket de cada vez aqui na tela de monitoramento da gestão para fazer ou a transferência ou a finalização do ticket. Então, por exemplo, vamos supor que eu queria transferir esse ticket para uma outra fila ou para algum atendente. Hoje eu só conseguiria selecionar esses tickets manualmente. Hoje, como que a gente poderia fazer então? O primeiro passo, eu vou entrar aqui na Blip Store e vou instalar a extensão chamada Close Multiple Tickets, que é essa extensão aqui. Então, caso você ainda não conheça, assim que você entrar aqui na Blip Store, basta pesquisar o nome da extensão e seguir aqui o passo a passo depois para fazer a instalação dessa extensão. E a gente vai fazer a instalação dela dentro do bot de atendimento humano, então o mesmo local que você faz o monitoramento. Após isso, a gente vai abrir a extensão aqui nesses 3 pontinhos, ela vai estar aparecendo aqui. E aí um ponto importante, quando a gente acessa a extensão pela primeira vez, se você tiver muitos tickets em aberto na sua plataforma, né, aqui no seu monitoramento, pode ser que demore um pouquinho para esses tickets serem carregados. Então a extensão ela pode ficar carregando um pouquinho. No meu caso, como eu estou fazendo um teste, eu deixei 4 tickets em atendimento, que são esses tickets aqui que já estão atribuídos, já estão em atendimento ali com o cliente, né, com o meu atendente, e aí ele já carregou aqui, então como é um número menor, acabou carregando um pouquinho mais rápido. Como que a gente faria para finalizar esses tickets em massa? Eu vou selecionar aqui nessa opção, ou selecionar os tickets que eu quero, e ele já vai liberar essa opção aqui para finalizar. Fazendo isso, ele já finalizaria o ticket que está em andamento. Então, esse ticket finalizaria aqui da tela do atendente e sairia aqui do monitoramento também. A gente consegue filtrar. Então, caso eu queira fazer um filtro aqui e buscar, por exemplo, os tickets que estão atrelados apenas a algum atendente, como que eu vou fazer? Aqui no identificador do atendente, eu vou incluir o mesmo e-mail que está cadastrado desse atendente ali na plataforma. Então, no meu caso, o e-mail csm@blip.ai. Porém, na plataforma, aqui na Blip, o identificador do atendente ele vai ter um formato um pouco diferente. Então, na hora que a gente for fazer o filtro, eu vou substituir o arroba pela porcentagem 40, e aí após o domínio da minha empresa, né, do e-mail ali do atendente, então se for, por exemplo, arroba gmail.com, você vai colocar aqui gmail.com, e aí no final a gente vai repetir sempre arroba blip.ai. Então esse arroba blip.ai vai ser padrão. Eu vou colocar aqui o domínio do meu e-mail ali de atendente. Os status aqui como open vão ser os tickets que estão em atendimento, que são basicamente esses que já estão atrelados ao atendente, ele já está fazendo atendimento. Caso eu queira filtrar os tickets que estão na fila, eu vou usar esse filtro aqui de wait, que aí seriam basicamente os tickets que estão parados aqui ainda aguardando o atendente puxar esses tickets, né, ou ficar logado ali para iniciar o atendimento. Então, para eu fazer o filtro dos tickets abertos, eu coloquei aqui o meu atendente, eu vou carregar, e aí ele deve buscar aqui os 4 tickets desse atendente. Caso eu queira carregar os tickets que estão esperando ali na fila, eu vou colocar o wait e vou carregar. Provavelmente, como eles estão na fila, eles ainda não estão atrelados a algum atendente, então por isso que não exibiu nada. Mas aí, tirando aqui o atendente, a gente consegue ver aqueles 8 tickets que foram carregados ali. Feito isso, então para a gente finalizar, bastaria clicar aqui e fazer a finalização. Eu vou mostrar agora uma outra forma, que seria como utilizar essa extensão para fazer uma transferência. Então, às vezes o ticket está parado aqui numa fila, por exemplo, uma fila default, padrão, e eu quero direcionar ele para uma outra fila. No meu exemplo aqui, eu quero direcionar o usuário para uma fila chamada comercial. Então, o primeiro passo, eu preciso ter essa fila configurada aqui no gerenciamento de filas. Se você já tiver uma fila, você vai entrar dentro dessa fila e a gente vai verificar aqui qual que é a regra de atendimento e os atendentes que estão atribuídos. Eu vou criar essa fila aqui rapidinho, então vou chamar aqui o atendente que vai estar atribuído e vou definir aqui uma regra que o ticket vai ser direcionado para essa fila. Por padrão, normalmente, se você já tiver uma fila configurada, essa regra ela já existe. Então, não vou entrar aqui muito em detalhes como configurar essa regra, né, mas vocês vão entender ali no final como que ela vai ser útil para a gente fazer essa transferência. Então, vou colocar aqui se o extras do contato fila for igual a comercial, que é a regra correspondente aqui para essa fila. No seu caso, você vai entender qual que é a regra que já está configurada aí na sua fila, ou se você precisar criar uma outra fila, aí a gente vai definir uma regra parecida com essa daqui.
Então, agora que eu tenho a minha fila configurada, o próximo passo, como que a gente faria, na verdade, para fazer a transferência? A funcionalidade, ela só permite o encerramento. Porém, a gente consegue, dentro do builder, ali do fluxo do nosso bot, salvar as tags, né, identificar qual que é a tag que está sendo utilizada no atendimento, no ticket, e aí eu vou criar uma condição de saída com isso. Então, no bloco após o atendimento humano, o primeiro passo, na verdade, é localizar qual que é o bloco de finalização. Então, quando o ticket ele for finalizado ali pelo atendente, para onde que ele é direcionado? Então, eu vou direcionar ele para um bloco. Nesse bloco, como uma ação de entrada, eu vou definir aqui uma ação chamada definir variável, e essa ação aqui eu vou definir um nome para essa variável. Eu estou chamando ela aqui de tags. E aí a gente vai usar esse valor padrão que vai trazer basicamente as tags que estão atreladas ali àquele ticket. Então aqui eu defini esse valor input.content@tags entre duas chaves. E aí o próximo passo é criar uma condição de saída. Então aqui eu estou definindo basicamente que se a minha variável tags, então se a minha variável tags conter o valor aqui de transferência, ao invés dele finalizar e seguir ali o fluxo de finalização, eu vou mandar ele para uma outra fila, ou voltar ele para o atendimento humano. Então aqui eu vou definir se a variável for igual a tags, né, contém tags, na verdade se a variável tags contém transferência, eu vou mandar ele. Eu poderia mandar direto para o atendimento humano, mas aí nesse caso ele poderia voltar para a fila anterior que ele estava setado, né, que ele estava atribuído. Como que eu estou fazendo então? Eu vou criar um segundo bloquinho, e aí nesse bloco eu não vou definir nenhum conteúdo, eu vou criar apenas uma ação de saída, que é onde eu vou definir aquela regra de atendimento. Então aqui eu estou definindo que quando o usuário passar por esse bloco, eu vou definir ali a minha fila comercial. Eu posso definir até uma condição. A fila comercial vai ser quando a minha variável tags contém transferência. Então eu poderia colocar aqui até, vou colocar até, na verdade, transferência comercial. Então eu vou criar uma tag, na verdade, chamada transferência comercial. Quando ele tiver essa tag, ele vai definir esse extras de contato aqui. Então eu crio uma condição para essa tag. Eu poderia criar aqui uma definição para outras filas também. E aí eu poderia só alterar isso no momento de criar essa tag. Então aqui, por exemplo, se eu quisesse direcionar para uma fila suporte, eu poderia também aqui criar uma tag chamada transferência suporte. Então, agora eu tenho um outro extras que vai ser executado apenas quando a minha tag for igual a suporte, contém ali transferência suporte. Então agora eu tenho um fluxo onde o usuário, quando ele for finalizado, se ele tiver identificado ali que a tag estiver sendo utilizada contém transferência, ele vai para o redistribui para outra fila. Então, se ele tiver ali transferência suporte, transferência comercial, ele vai para esse bloco, e aí esse bloco, quando ele estiver saindo desse bloco, né, passando por esse bloco, ele vai definir aqui a fila de acordo com a tag. E aí ele volta depois para o atendimento humano. Então, quando ele voltar, ele vai ser redistribuído para aquela fila que a gente definiu. Então, aqui eu vou precisar fazer essa configuração, né, desse fluxo de saída, basicamente definir aqui as tags, criar a condição de saída. Essa condição ela precisa ser a primeira a ser executada, porque primeiro eu vou identificar se ele tiver a tag transferência, ele já não prossegue para o encerramento. Ele vem para esse outro fluxo aqui que eu redistribuir e definir. E aí, só lembrando que essa tag a gente vai construir e vai definir ela aqui na aba Atendimento e Configurações Gerais. Então, aqui, caso já esteja habilitado, você pode só acrescentar, por exemplo, transferência comercial. Posso tornar obrigatório, inclusive, vou salvar. Vou recarregar aqui a extensão. Deixa eu voltar aqui. E agora, inclusive, como a tag é obrigatória, ele já aparece aqui. Então, obrigatoriamente, eu preciso definir uma tag. Como eu só tenho uma tag, só está aparecendo ela aqui para eu definir. Mas, então, se você deixar obrigatória, você vai ter que definir aqui alguma das tags que você tem. No nosso caso, agora, como eu quero fazer uma transferência, eu vou selecionar os tickets que eu quero transferir. Vou voltar aqui antes só certificado de ter publicado esse fluxo. Então agora ele está salvo, eu vou voltar aqui e vou finalizar com essa tag. Então agora, teoricamente, quando ele tiver com as tags, né, ele deveria passar por esse bloco, e ao invés de seguir para a finalização, ele redistribui e volta para outra fila.
Vamos checar aqui o que aconteceu. Então, aqui, basicamente, a gente tem alguns tickets que estão na fila, e aí esses 4 que a gente acabou de redistribuir, eles já entraram na fila comercial. Então, aqui nesse momento, quando ele transferiu, na verdade, a gente finalizou e o bot já encaminhou novamente para o atendimento humano. Ele criou um outro ticket e redistribuiu para uma outra fila. Então, uma forma que você, mantendo esse fluxo configurado e as tags configuradas, você vai ter essa possibilidade, usando essa extensão, de fazer ou a transferência, definindo aqui uma tag, ou se você colocar qualquer outra tag diferente disso, ele finalizaria e seguiria o fluxo padrão que você tem de encerramento.